Hare Krishna. Então não existe nada mais que dê mais satisfação ao próprio Krishna do que nós fazermos a glorificação e a adoração do seu devoto puro. Como nós falamos, a audiência, quando ela não é qualificada, por vezes Krishna não se faz presente, né? Mas quando o orador não é muito qualificado, a audiência não é muito qualificada, mas nós estamos glorificando o devoto puro do Senhor, onde o próprio Senhor Krishna diz que ele e o coração do seu devoto puro eles estão interligados, ele obrigatoriamente vem. Então, por isso que essas datas de aparecimento e desaparecimento dessas grandes almas, elas são pedidas dentro da nossa escola filosófica para que nós nunca esqueçamos de celebrar. Pois é nesse momento em que nós lembramos do devoto querido e amado de Krishna. Krishna se faz presente. O devoto puro, que não é diferente do próprio Senhor, ele se faz presente. E a sua misericórdia é jorrada amplamente, né, em todos nós. É dito que a exaltação, a glorificação do devoto puro, ela, às vezes, é considerada como se nós estivéssemos lendo várias escrituras, né? Por quê? Quando a gente fala do devoto puro, a gente fala da sua vida, né? De como, das suas especialidades, como ele realizou a escritura. Então ele é o Shastra vivo. E com isso, ele nos dá aquela coisa que chama o pulo do gato. Então quando a gente fala, né, e pensa nesses grandes Vaishnavas, a gente consegue de alguma forma ter inspiração, força para o nosso bhajan. A gente recebe a misericórdia e a associação deles. E por isso nós conseguimos progredir. E é óbvio, se existe algo que dá mais satisfação a Krishna, é nós falarmos sobre o seu devoto puro. Uma coisa muito interessante que diz que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele, quando chegavam algumas pessoas para ele, ele dava assim reverências, né? Que era um gesto que todos os Vaishnavas fazem. Olá, Hare Krishna, me diga uma coisa, quem é você? Aí as pessoas, isso foi um discípulo de Prabhupada que falou sobre isso. Ele falava assim, né? Eu sou um servo eterno de Krishna. Aí diz que ele brincava. Ok, então, pode lavar as panelas, vá servir a Krishna. E ele não dava assim tanta atenção. Mas quando chegava uma pessoa que respondia o seguinte, quem é você? Ele falava assim, eu sou servo do meu Gurudeva. Ele falou assim, ok, sou todo ouvidos. Querendo mostrar que a nossa escola filosófica é uma escola que nós somos servos dos servos dos servos do casal divino, de Krishna. Isso é uma concepção muito importante. Bom, nós estamos fazendo, ainda mais, ela está fazendo um estudo aqui extremamente importante, que é o néctar tonificante da nossa Bhakti, né? Que está falando sobre esses passatempos transcendentais de Radha e Krishna, e que são tocados e colocados numa concepção muito doce, muito linda, através do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Então eu estou falando isso e exaltando essa situação porque se não fosse por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação mais misericordiosa do Senhor Krishna, nós não conseguiríamos tocar nas glórias de Radha e Krishna, compreendermos o Bhagavad Gita, compreendermos Srimad Bhagavatam. Não é à toa que nós somos o quê? Gaudiya Vaishnavas. Nós estamos sob a Anugatya, nós estamos sob o abrigo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é essa encarnação de Krishna mais recente que veio aqui há exatamente, aproximadamente 500 anos atrás, vamos dizer assim, né? Para nos mostrar de forma prática, né? O que é o serviço devocional ao Senhor. Já que muitos não entenderam na era passada, em Dwapara Yuga, quando ele veio fazer os seus passatempos e falar que nós deveríamos adorá-lo, rendermos a ele, prestarmos serviço a ele. Chaitanya Mahaprabhu, ele vem e nos revela isso de forma muito clara. Mas a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Porque através de Sri Chaitanya Mahaprabhu, através dos seus humores, nós conseguimos mergulhar em Vrindavana, né? Então é por isso que, para nós compreendermos todos os passatempos transcendentais de Radha Krishna, nós temos que ter Chaitanya Mahaprabhu. Quem foi Chaitanya Mahaprabhu? Como ele andou por esse mundo? O que ele fez? Quais foram os seus passatempos? As suas qualidades? A sua forma? Os seus associados eternos? Porque a partir disso nós vamos conseguir a misericórdia, né? E só a partir da misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu nós vamos poder adentrar nesses passatempos.
Para nós compreendermos a vida de qualquer personalidade, nós precisamos o quê? Da biografia, e uma biografia genuína, autorizada, né? Essa pessoa tem autorização, né? Ela tem uma autoridade, ela tem potência para escrever sobre a vida de uma pessoa, porque ela tem realização. E o grande homenageado de hoje é exatamente essa personalidade. E essa personalidade se chama Vrindavana Das Thakur. Vrindavana Das Thakur, ele é um eterno associado de Radha e Krishna. Ele é um eterno associado de Chaitanya Mahaprabhu. E é dito, né, nas escrituras como Gaura Ganadesha Deepika, é afirmado pelos grandes santos Vaishnava como Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, sempre se galgando no que a gente chama de Pramana, né, que significa as evidências pelas escrituras, que Vrindavana Das Thakura é a encarnação de Veda Vyasadeva, que é a encarnação literária do Senhor Krishna, que compila todos os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Vedanta e a fruta madura do conhecimento védico, que é o Srimad Bhagavatam. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz, esse grande santo, assim como Veda Vyasa compila os passatempos de Krishna no Srimad Bhagavatam, da mesma forma, Vrindavana Das Thakura, que é não diferente de Vyasadeva, ele vai compilar os passatempos transcendentais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vrindavana Das Thakura, ele nasce no ano de 1507, em Nova Dwipa. Ele tem uma passagem nesse mundo, durante 82 anos ele permanece nesse mundo manifesto. Vrindavana Das Thakura, ele nasce no local chamado Mamagat, que é Moda Druma Dwipa, que é uma das ilhas de Nova Dwipa, que é o local onde Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu. Nesse local chamado Mamagat, inclusive, que nós temos a possibilidade de estarmos lá em peregrinação, é muito interessante. Ali ele passou os seus passatempos de infância. Até hoje, as deidades de Gauranitai, quando a gente vai nesse local, a gente consegue ver essas deidades originais. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o pai da Gaudiya Mata, ele estabelece uma Gaudiya Mata nesse local. E é muito interessante que nesse local chamado Mamagat, onde nasceu Vrindavana Das Thakura, aconteceu um passatempo belíssimo de Sitaram e Lakshman, antes de irem para a floresta de Dandakaranya. Pois ali, o Senhor Ramachandra, olhando aquela floresta naquele local, né, Lakshman prepara uma cabana para que eles pudessem ficar, e ali ele tem uma visão dizendo que ele estava em Tetra Yuga. Ele tem uma visão que em Kali Yuga ele iria se manifestar, né, como aquele que iria pregar os santos nomes do Senhor, ia roubar o coração de todos através desse canto congregacional dos santos nomes. E falou que a sua mãe Kaushalya ia vir como Satimata, falou que a própria Sita iria vir como Vishnupriya. Então é muito lindo esse passatempo que ocorre nesse local onde Vrindavana Das Thakura ele nasce. A mãe de Vrindavana Das Thakura é uma Vaishnavi extremamente conceituada, pois ela teve passatempos transcendentais com o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que eu vou contar para vocês. Em verdade, quando a gente fala da vida desse grande santo, Vrindavana Das Thakura, nós temos mais conhecimento da geração e da dinastia por parte materna. Parece que a parte paterna de Vrindavana Das Thakura não é muito revelada, porque parece que eles não eram muito favoráveis ao movimento Gaudiya Vaishnava. A mãe de Vrindavana Das Thakura, Narayani, né, em verdade,
ela pôde, com 4 anos de idade, estar presente na casa de Shrivasa Pandit, que é um dos 5 do Panchatattva, né? Que é o local, na casa de Srivas Thakur, Srivas Pandit, é onde acontecia todos os encontros secretos, né? Para se cantar os santos nomes e glorificar a Krishna, né? Quando Chaitanya Mahaprabhu ele voltou de Gaya após ter recebido o sannyasi. Então, na casa, né, de Srivas aconteciam esses grandes Sankirtan, né, a glorificação dos santos nomes. E ali estava presente quem, ainda muito pequenininha, com 4 anos de idade, a mãe de Vrindavana Das Thakur. E existe um passatempo que foi muito, muito interessante, que Srivas ele ficou muito preocupado um período na sua casa, porque aquelas pessoas que eram contrárias ao movimento Sankirtan trazido por Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, os muçulmanos e os próprios ditos indianos, os hindus, né, os bengalis, que não eram favoráveis, eles começaram a ficar extremamente incomodados com as noites do Srinama Sankirtan na casa de Srivas, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram de alguma forma a se incomodar de muito, que eles foram falar com o Kazi responsável, né? E o Kazi falou que de alguma forma ele ia baixar um decreto e que ele ia prender todos aqueles que estivessem cantando os santos nomes de forma alta, né? E que estavam sendo mandados muitos soldados para a ilha de Nova Dwipa. E Srivasa ficou extremamente preocupado com isso, né? E ele começa a adorar, né, uma Shila, né, que é aquela pedra transcendental, né? Perdão, não era nem uma Shila que ele estava adorando. Shila que ele estava adorando é a Advaitacharya. Ele estava adorando uma forma do Senhor Krishna, que era a forma de Shri Nrsimhadeva, que é a forma que nós falamos que traz proteção aos devotos. E ali ele estava orando, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vinha pelas ruas de Nova Dwipa, ele bate na porta e ele entra, e ele, como é o próprio Senhor Supremo, ele é Avatari, ele é a fonte de todas as encarnações, ele fala: esse que você está adorando, agora aqui se manifesta. E ele se manifesta como o Senhor Nrsimhadeva, né? E esse passatempo é muito belo, porque ali existe uma adoração a Chaitanya Mahaprabhu na forma de Shri Nrsimhadeva. Ele dá bênçãos, né? E ele fala com Srivasa, né? Eu sei que você está muito preocupado com os soldados que se aproximam. Me disseram que eles iam de alguma forma acabar com as glorificações dos santos nomes. E aí Sri Chaitanya Mahaprabhu ele deixa bem claro que ele, como Paramatma, ele como o próprio Senhor Supremo, ele estaria no controle de toda a situação. Então é descrito no Chaitanya Bhagavata, que é essa escritura, né, que foi compilada por Vrindavana Das Thakur, né, essa biografia transcendental. Ele chega e fala o seguinte: eu vou fazer isso e isso e isso nessa situação. Não fique com medo, não fique preocupado. O que você está achando, esses barcos que estão vindo, esses soldados, tudo vai acontecer de acordo com o meu desejo. E ele explica detalhes sobre isso. E é muito interessante que Srivas, ele naquele momento, ele fica ainda um pouco descrente, né? E ele faz o quê? Ele olha para Narayani, né? Que é essa menina de 4 anos, que é a mãe de Vrindavana Das Thakur, que é esse autor. E naquele momento ele olha para Narayani e fala o seguinte: agora você vai cantar os santos nomes. E a partir do momento em que você cantar os santos nomes, você vai entrar em êxtase transcendental. E assim que ele falou aquilo, né, o que aconteceu? A mãe de Vrindavana Das Thakur, ela entra em êxtase absoluto e ela começa
a derramar lágrimas e cantar os santos nomes. Então, essa é a mãe de Vrindavana Das Thakura. Ela já recebe, desde a sua tenra idade, é dito, né, remanentes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ela consegue participar desses encontros transcendentais do Nama Sankirtan na casa de Srinivasa. E, na realidade, como existe uma ligação entre os passatempos em Dwapara Yuga de Radha Krishna e os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu em Kali Yuga, quem é a mãe de Vrindavana Das Thakura? Ela é Kilimbika, que ela é filha da babá de Krishna, que é Ambika. Ambika sempre pegava os remanentes de Krishna e dava para Kilimbika, que era a sua filha. E agora se repete mais uma vez. Ambika agora é Malini, que é a esposa de Shrivasa. E ela pega os remanentes e vai dar para Narayani, que é a mãe de Vrindavana Das Thakura. Então, na realidade, você vê que Vrindavana Das Thakura, ele já está sendo gerado, né, de alguma forma, desde a sua mãe, na sua infância, na infância de sua mãe, ela já está recebendo o que a gente chama de associação, né, de associação de Vaishnavas, recebendo Mahaprasada. E esse passatempo é muito interessante porque Shrivasa, ele poderia ter dado provas, né, que ele era a suprema personalidade de Deus, pedindo para um adulto, de alguma forma, né, cantar os santos nomes e entrar em êxtase. Mas por que ele fez com uma criança? Isso tem um significado. Porque, na realidade, ele mostra que para nós recebermos e aceitarmos misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, dos santos Vaishnavas, nós não podemos estar com o nosso falso ego, com as nossas concepções de eu e meu. E é por isso que a gente vê, inclusive, nos passatempos de Jesus, quando ele fala: venham a mim as criancinhas. As crianças no sentido da pureza, da inocência, e não da empáfia de um falso ego. E de que forma ela é alimentada? Isso é muito importante. Essa ligação com a Mahaprasada. Mahaprasada, alimento abençoado, transcendental, como remanente. Então vocês veem que um berço de uma grande alma, ela já está se formando para que venha cumprir com aquilo que era programado, que era escrever essa biografia transcendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E o mais interessante é que ele teve uma iniciação muito poderosa. O mestre espiritual de Vrindavana Das Thakura é ninguém mais, ninguém menos do que Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o próprio Guru original. Nityananda Prabhu, ele tinha Vrindavana Das Thakura como um seu discípulo mais querido. E é dito que ele foi um dos últimos discípulos de Sri Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu foi aquele que inspirou ele em sonhos para que ele pudesse escrever a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele foi empoderado pelo mestre espiritual original. Isso é uma coisa que nós devemos ter sempre em mente. O papel do mestre espiritual na nossa vida. Sem a potência dele, sem o desejo dele, nada em nossa vida vai ser concretizado. Então, assim, ele recebe tanto poder que se Krishnadas Kaviraj Goswami e os outros santos falam que ele ter compilado, né, essa escritura, o Chaitanya Bhagavata, era assim, supra-humano, né? Que aquilo ali era como se o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu estivesse descrevendo a ele os seus próprios passatempos e ele estivesse escrevendo. A doçura desse livro, Chaitanya Bhagavata, né, que é a joia da consciência divina, porque no início esse livro se chamava Chaitanya Mangala, né? Mas como um outro grande poeta e um outro grande santo já estava escrevendo um livro sobre a biografia também de Sri Chaitanya Mahaprabhu,
de alguma forma, pelos volumes serem muito grandes dessa biografia de Vrindavana Das Thakura, recebeu esse nome de Chaitanya Bhagavata. A escrita desse grande santo, falando sobre a biografia, a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é indescritível. Só aqueles que puderem tocar e experimentar. A realização é tão grande, é tão doce, que o livro nos transporta para dentro do passatempo, e é tanta doçura, é tanta leveza, é tanto realidade, tanto de aspectos daquele momento que acontecia socialmente, como as pessoas se comportavam naquele momento, assim como as peculiaridades das trocas entre os devotos. A descrição de vários pontos da biografia é extremamente assim doce, é sem palavras. Só lendo mesmo a gente vai conseguir compreender a envergadura dessa escritura. Essa escritura, ela vai dar uma ênfase. Vrindavana Das Thakura, como ele tinha Nityananda Prabhu como sua vida e sua alma, né? Ele dá muita ênfase aos passatempos de Nityananda. Ele descreve muitas glórias de Nityananda. E esse é um grande débito que nós temos em relação a Vrindavana Das Thakura. Porque nós sabemos que se nós não adentrarmos perfeitamente nas glórias de Nityananda, que é não diferente de Balarama, né, Baladeva, nós nunca vamos conseguir entrar nas glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele dá uma ênfase extraordinária. Ele fala dos passatempos de Nityananda, né, de forma assim muito importante, vigorosa e com bastante volume de informações. E a partir disso, ele mesmo descreve que você falar sobre as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, é como um pássaro, ele como um pássaro que está voando sobre um céu infinito. E ele vai até onde existe a possibilidade dele, porque é impossível dele conseguir caminhar em todas as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então essa escritura, essa biografia, ela se baseia principalmente nos momentos iniciais da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, onde é descrito com muitos detalhes, porque ele vai no diário de um associado de Chaitanya Mahaprabhu durante o momento da sua infância, que é Murari Gupta, né? Então ele pega informações desse diário para ele falar sobre o período da infância da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele caminha até o momento em que Chaitanya Mahaprabhu vira um chefe de família, né? O momento em que ele não é mais Nimai Pandita, ele se torna ele toma o voto de sannyasi, quando ele toma a iniciação de Ishvara Puripad. E logo em seguida, os passatempos finais, ele fala sobre o início do movimento do Shrinama Sankirtan, do canto congregacional dos santos nomes. Agora, quando Chaitanya Mahaprabhu vai para Puri, Nilachal, né, que são os passatempos finais dos 18 anos, ele faz um resumo sobre esses passatempos. E ele disse que ele não poderia descrever tudo com detalhes e que, de alguma forma, Veda Vyasa viria e completaria esses passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí que nós temos a segunda biografia, que é a biografia escrita por Krishnadas Kaviraj Goswami, onde ele, na parte inicial, que a gente chama Adilila, Madhya Lila e Antya Lila, que é a divisão da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu por Krishnadas Kaviraj Goswami, né? Ele, de alguma forma, ele deixa bem claro que ele está tomando os remanentes e que ele está basicamente seguindo as instruções e as orientações, porque tudo já foi dito por Vrindavana Das Thakura, e que ele é o original, ele é o autorizado, ele é o próprio Veda Vyasa, mas ele vai completar principalmente esses passatempos finais de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que não foram falados de forma tão evidentes e tão proeminentes por Vrindavana Das Thakura. É por isso que
Os grandes santos Vaishnavas, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o meu Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Balaji Goswami Maharaja, dizem que a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela começa com Chaitanya Bhagavata, e depois que nós concluirmos a leitura do Chaitanya Bhagavata, a gente caminha e vai ler o Chaitanya Charitamrita. Muito bem, deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa falar sobre as glórias desse grande santo Vaishnava. Uma característica muito importante de Sri Vrindavana Das Thakura, né? Como nós falamos, nós somos eternamente endividados com ele, porque ele nos apresenta Nityananda Prabhu como ninguém. Ele apresenta quem é o mestre espiritual e aquele que vai nos trazer vida espiritual, né? E é muito interessante que tem uma passagem que ele diz que após tudo ser revelado em relação a Nityananda Prabhu, sobre os Vaishnavas de alto calibre, aqueles que de alguma forma os ofenderem, eu dou um bico em suas cabeças. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada diz que isso, para pessoas com o olhar comum, não vão entender, achando que está sendo uma conduta errada de um Vaishnava. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, os grandes santos Vaishnavas, eles dizem que não existe nada mais misericordioso do que o toque dos pés de lótus do devoto puro na cabeça de algum de nós. É por isso que nós vemos vários passatempos, Narottama Das Thakura, próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, Diva Goswami, Raghunatha Das Goswami, recebendo os pés de lótus de Nityananda Prabhu, que ali é o momento em que você recebe um selo, você teve um toque do sagrado, e que a partir dali você vai poder alcançar e avançar na sua vida espiritual. Muito bem, deixa eu ver aqui. Nós já falamos, Srila Bhaktivedanta Balaji Goswami Maharaja fala, se nós quisermos adentrar na vida do avatar dourado do amor divino, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a gente deve ler o Chaitanya Bhagavata e nós devemos ler o Chaitanya Charitamrita. Mas ele fala que mesmo assim nós vamos tocar parcialmente em suas glórias. A compreensão das glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela vai vir única e exclusivamente com o toque, né, do devoto puro. É por isso que esse livro aqui, o que está em inglês, a gente tem o livro com os comentários de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele é aquele que faz nós vermos entre as linhas e compreendermos a profundidade dessas escrituras, da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A ISKCON lançou recentemente esse Chaitanya Bhagavata em 3 volumes, né, que não tem os comentários de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, mas de alguma forma existe um resumo de cada capítulo que é feito por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. O Chaitanya Charitamrita, que é de Krishnadas Kaviraj Goswami, nós temos a misericórdia de ver os comentários desse grande acharya que trouxe a consciência de Krishna para nós aqui no Ocidente, que é a Sri Bhaktivedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada. Através dos seus comentários nectários, a gente consegue adentrar nesses passatempos verdadeiramente. Porque se nós não compreendermos, né, entendermos que se nós estamos escutando hoje sobre Radha e Krishna, como a gente deu o exemplo aqui na escritura que está sendo lida pela Indumati, né, na sua profundidade, é porque o meu Gurudeva, ele é um eterno associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Swami Maharaj Srila Prabhupada, ele é um eterno associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação mais misericordiosa. Dizem, né, os grandes acharyas, os grandes santos, que é a encarnação mais completa, porque é Radha e Krishna juntos. Então, o poder dessa encarnação é absoluta, porque nós nunca vamos conseguir compreender o casal divino se não formos através de Sri Chaitanya Mahaprabhu e, em primeiro lugar, Nityananda Prabhu, e como nós falamos, quando nós comemoramos Nityananda Trayodasi,
Qual é a sequência? É o mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é o representante verdadeiro de Nityananda Prabhu, né? Que é o guru original. Então, o guru fidedigno, ele não traz as glórias para si, ele leva as glórias para Nityananda Prabhu. Está perguntando se tem em português, mostra para ela que tem da BBT. Sim, deixa eu acabar de explicar, vou explicar. Então, tem Nityananda Prabhu, ele vai levar a gente a quem? A Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu vai nos levar aonde? A Radha Krishna. É como Narottama Das Thakur, o poeta Vaishnava, diz: quando nós mergulhamos no Ganges, em Nova Duipa, nós vamos imergir e vamos de alguma forma emergir aonde? No Yamuna, em Vrindavana. Então, nós devemos compreender quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu e os seus associados, né? Nós precisamos entender isso. Nós temos que ter esse conhecimento, é muito importante, para que a nossa prática tenha poder, que a gente cante os santos nomes e entremos no humor verdadeiro que foi trazido por quem? Por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então foi perguntado, Sri Chaitanya Bhagavata, né, que foi lançado pela ABBT da ISKCON, inclusive numa edição nova, eu tenho até a edição antiga que acabou muito rápida, ela está muito linda, né, em 3 volumes, a gente consegue ler em português. É imperdível, é nectário. Nós temos que tomar essas literaturas como não diferentes dos próprios compiladores. Aqui está a expressão própria de Vrindavana Das Thakura, né? Falando sobre Chaitanya Mahaprabhu, falando dos associados de Mahaprabhu. Isso é néctar puro, é joia pura. Isso não pode ser mal baratado. Se nós escutarmos sobre esses passatempos, é isso que vai nos purificar. Esse momento a gente tem lido tantas coisas, eu tenho visto pessoas que estão lendo sobre tantas coisas, e nós temos insistido nisso, sabe? Não se preocupem nesse momento, onde eu dei o exemplo como médico, nós estamos assim num choque anafilático, né? Os grandes santos Vaishnavas falam que a vida é extremamente vacilante, assim como o Parikshit Maharaja tinha 7 dias de vida e foi buscar a medicina, a medicação que era mais importante, né? Então a gente não deve ficar perdendo tempo com tantas coisas que têm sido enxurradas online hoje para a gente e que têm trazido extrema distração em nossas mentes, né? Nós devemos estar cantando os santos nomes, e é algo tão simples, você cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, fica aqui essa mensagem, a gente não consegue nunca esgotar, né, as glórias desses Vaishnavas, mas de alguma forma que a gente possa ter um aperitivo, e quem quiser se aprofundar mais no conhecimento da biografia desses grandes santos, né, façam isso. O devoto puro é o caminho para a gente encontrar a espiritualidade, não existe outro caminho. A melhor coisa que nós devemos ter, e a única preocupação que nós devemos ter, é o desejo de nos associar com os Vaishnavas, com os devotos do Senhor, com os devotos puros do Senhor. Isso é uma grande misericórdia. A vida humana é extremamente rara, mas mais rara ainda é nós alcançarmos boa associação. Associação sincera de pessoas com mentes afins, que estejam engajadas no único objetivo, que é não perder um segundo de sua vida, de sua existência, a não ser em pensar em Deus, glorificar a Deus, né? Falar sobre todos os seus passatempos transcendentais, a sua forma. É isso que vai nos purificar. Não adianta a gente ficar cantando para Nishinradeva, como dizem, né, as pessoas em inglesa, Go Corona, Go Corona. Nós não queremos que vá Corona, nós queremos que venha Bhakti, venha Bhakti, venha Bhakti. Então a gente canta para Nishinradeva para que ele, no tamanho de um leão, com as suas garras imensas, eles possam ir contra o que? As montanhas enormes dos nossos anartas. Então que a gente olhe para Nishinradeva para que ele nos proteja e destrua os nossos obstáculos. Essa é a parte mais importante. E
Nishinradeva ele dá proteção aos devotos. Mas nesse passatempo que nós falamos no início, na casa de Srinivasa, é o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu que dá Krishna Prema, ele aparece como Nishinradeva. Então, devotos racípicas e mais avançados, eles nos dizem para nós meditarmos nesse Nishinradeva que aparece na casa de Srivasa, porque ele é capaz de dar Krishna Prema e ele é capaz de dar proteção. Isso é muito importante. Então, nesse dia de hoje, que Vrindavana Das Thakura, ele possa tocar sobre nós, esteja sempre conosco e nos dê gosto e avidez para lermos a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu e que a gente possa fazer amanhã um Ekadasi fantástico. E que seja um Ekadasi lendo o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, ou mesmo, certamente, cantando os santos nomes. A gente vai anunciar amanhã 8 horas Bhakti Rasayana. Amanhã, então, a gente vai ter o nosso encontro, que nós temos feito às 8 horas. Para cantar a gente vai cantar hoje. Estou escutando, pode falar aí. Fala você, que eu não estou de frente. Então, ainda mais está falando que nós vamos chegar amanhã mais cedo para a gente cantar os bhajans, as orações, os cantos devocionais. E logo em seguida a gente vai continuar com esse néctar, né, tonificante. Que é o Bhakti Rasayana. Que é o Bhakti Rasayana. Falando sobre os passatempos de Krishna. Falando sobre os passatempos que estão no Srimad Bhagavatam, que foram falados por Sanatana Goswami no Brihad Bhagavatamrita. Amanhã começa o verso 3. Amanhã a gente começa o verso 3, não percam, e que amanhã a gente possa estar, façam por favor isso, leiam sobre Ekadasi, é um voto muito poderoso, não é um voto, por favor gente, para a gente dar um gol corona, né? Para que a gente se proteja e continue desfrutando desse mundo. Nós queremos apenas ter uma mentalidade de serviço devocional, humilde, a Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ao casal divino e principalmente essas grandes almas. Jai Srila Vrindavana Das Thakur Ki Jai, Sri Chaitanya Bhagavata Ki Jai,